Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Base Química, responsabilidade com a vida. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Sábado, 11 horas da manhã, pouquinho mais de 11 horas da manhã, após o Repórter CBN, estamos iniciando mais um Bastidor CBN. Hoje recebendo o Dr. Renan Makegawa, é um médico psiquiatra da USP de Ribeirão Preto, do HC, e membro da equipe do Dr. Jaime Alac, a quem eu já mando um grande abraço pela sempre ajudando a gente, contribuindo com a gente e sugerindo essa entrevista. Muito obrigado, Dr. Renan, por colaborar com a gente para tratar desse assunto tão perigoso nos dias de hoje. Bom dia, Edmo. Eu que agradeço pelo convite, primeira vez aqui. É um prazer. Eu gostaria de abrir com o senhor falando sobre uma colocação que o professor José Aparecido da Silva fez para mim pelo WhatsApp quando eu mandei uma mensagem sobre a nossa entrevista para tratar da psiquiatria intervencionista nos tratamentos de depressão e outras doenças psicossociais. E o Dr. José Aparecido falou que é a doença dos tempos modernos, né? A depressão e esses acometimentos psicossociais. Acaba que falar assim da depressão acomete muito, né? Hoje até trazendo um dado, é a principal causa de incapacidade, em um estudo dos Estados Unidos, é a principal causa de incapacidade em jovens de 15 a adultos de 45 anos, né? E aí até entrando um pouco nessa questão da psiquiatria intervencionista, é um transtorno, junto com os outros, assim, que hoje carece de novos tratamentos, né? Os tratamentos convencionais que a gente tem é da década de 50, 60, né? E não teve tanta evolução. Hoje, atualmente, vamos pegar nos últimos 20 anos, tem tido uma busca de novos tratamentos, que aí entra a questão da psiquiatria intervencionista com novas modalidades, como a neuromodulação ou outros tratamentos farmacológicos. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar bastante sobre isso. Sobre a incidência, né? E quando o professor José Aparecido fala de esse mundo moderno, né? Eu gostaria de dar uma pincelada nessa incidência, que hoje, em média, é um número, uma pesquisa que eu vi, nós temos aí cerca de 70% das pessoas que se acometem de uma doença de depressão, de alguma coisa psicossocial, têm condições de cura ou de se dar bem com a terapia e com os medicamentos. E 30% vão precisar da psiquiatria intervencionista por ser algo mais grave. Esses números estão corretos? Então, a gente tem estudo que pegar no caso da depressão, né? 30% atinge o que a gente fala uma remissão, né? Que é a ausência de sintomas ou uma presença mínima. 30% tem uma resposta parcial e aí 30% não tem uma resposta, né? Então, você pegar é um número considerável, né? Você pegar da população mundial, assim, 30% com depressão não vai responder a um tratamento medicamentoso associado com uma psicoterapia. É preocupante, inclusive em tempos de que a própria Justiça do Trabalho adiou um pouco a implantação da NR1, que é a nota regulamentar. Regulamentadora. Confundi. Enfim, que visa modular esse tipo de agressividade que os trabalhadores possam estar sofrendo dentro do seu ambiente de trabalho. As chamadas técnicas de neuromodulação, é disso que nós estamos falando na psiquiatria intervencionista. Isso, né? Tem essa parte de neuromodulação, que aí a gente tem a eletroconvulsoterapia, que eu estou trazendo de uma abordagem nova, mas é um tratamento já antigo, né? A estimulação magnética transcraniana, né? A estimulação de corrente contínua. E aí tem, dentro da psiquiatria intervencionista, também tratamentos farmacológicos,
né? A ketamina, que também é um anestésico, que também já é utilizado há um bom tempo, e hoje a gente vem tendo alguns estudos com resultados bons no tratamento da depressão. E também está surgindo uma pesquisa para utilizar os psicodélicos, né? Psilocibina, ayahuasca, para tratar os transtornos mentais. Bom, o importante é que se procure um médico imediatamente, né? Isso. O importante é que você tendo um sintoma, não adia não acha que seja uma coisa... Vai procurar um médico para dizer para você, não, tá tudo bem, ou você está precisando disso ou precisando daquilo. O senhor falou da eletroconvulsoterapia ou ECT. Isso. Mais conhecida como eletrochoque. Esse nome a gente tem deixado de lado. Tenta evitar, né? Tem muito estigma do passado, né? Antigamente, que nem eu falei, é um tratamento antigo. Só que hoje a gente sabe que é um dos tratamentos mais eficazes para depressão resistente. Então, quando tem indicação, assim, precisa fazer. E hoje a gente tem todo um cuidado, né? O paciente, antigamente o paciente não era anestesiado, hoje o paciente passa por uma avaliação pré-anestésica, cardiológica, né? Tem anestesia para o paciente fazer eletroconvulsoterapia, tudo para minimizar os riscos do procedimento. E claro, né? É um procedimento com uma depressão resistente, aquele quadro grave, né? Que não responde a 2 ensaios de tratamento medicamentoso, ou assim, está muito grave, colocando em risco o paciente, aí a gente acaba indicando. Na realidade, né, o paciente, se ele estiver acompanhando, ele já está numa condição melhor. O problema é quando o paciente ou não acompanha, ou quando tem alguma coisa súbita que leva a essa necessidade de um tratamento um pouco mais eficiente, um pouco mais agudo, né? Esse é o problema para poder estar sozinho e não ter uma busca para nada, né? Sim, hoje a gente até tem mais conhecimento, né? Mas é isso que você falou, né? Tá tendo algum problema, alguma dúvida, né, do diagnóstico, se tá com depressão, se tá com transtorno de ansiedade, né? Se tá com algum toque, pânico, né? Marca uma avaliação com um psiquiatra, né, assim, ver se está tudo bem, né, se é um transtorno ou não, ou se é algum outro sintoma, que eu acho que isso já é um caminho, né, e aí se precisar indicar o tratamento ou psicoterapia ou tratamento farmacológico, aí se for de uma gravidade a gente associar com alguma técnica mais invasiva. Eu tive um amigo que faleceu, médico psiquiatra, cujo pai... então, ou seja, nós estamos falando aí de coisa da década de 50, da década de 60, mas eu fui tomar conhecimento disso na década de 80. E mesmo na década de 80, o uso da eletroconvulsoterapia ou o eletrochoque, não se falava ECT, falava-se eletrochoque, era muito comum. Era qualquer pessoa que chegasse para um tratamento um pouco mais agudo, era aplicado o eletrochoque. Por isso, eu não recrimino o médico, porque os conhecimentos daquela época deles para a utilização desse produto eram bem menores do que vocês estão apresentando hoje, né? Sim, sim. É que também não tinha tratamento, né? O pessoal usava o eletrochoque, né? O ECT, aqueles câmeras frias, né? Pegar tratamento medicamentoso, os psicotrópicos surgiram da década de 50 e 60. Você pegar assim, recente, né? E tratamento novo, medicamentoso, assim, difícil ter um ou outro, né? Inclusive, é bom a gente deixar claro que vocês estão iniciando sempre estudos, aí na Faculdade de Medicina, no HC, estudos para a conduta disso aí. Quer dizer, como é que funciona isso? A pessoa que se adequa, como é que ela se inscreve, aonde ela vai atrás? Isso. Os familiares, inclusive, né? Aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a gente conta com o serviço de ECT, né? Já está implementado há um bom tempo. Vem por indicação assim, de colegas médicos, né? Acaba conversando com a equipe se tem indicação ou não. E aí tudo feito assim, em ambiente hospitalar, paciente internado. A gente também está com a estimulação magnética transcraniana, tá? Tanto na parte de pesquisa, né, de estudos, quanto na parte clínica. É um serviço que a gente está implementando agora, começou.
também, assim, indicação médica. Vem pela rede, né? Paciente tem um quadro refratário, precisa potencializar o tratamento. Aí acaba entrando em contato com a nossa equipe, a gente avalia a indicação e começa o procedimento. É até bom assim ressaltar que quando a gente fala essa questão de psiquiatria intervencionista, não é algo que a gente está trocando um tratamento pelo outro, né? A psiquiatria intervencionista ela vem para complementar, né, o tratamento farmacológico, né, a psicoterapia, a mudança de estilo de vida, né, e as outras orientações. Complementando esse assunto do eletroconvulsoterapia ou eletrochoque, é importante dizer que o que era, da forma como era aplicado há 40 anos, 50 anos atrás, hoje é completamente diferente. Hoje vocês têm um preparo melhor. Como é que é colocado o paciente, quando seria indicado e como é que é essa colocação para que não seja daquela forma meia Fred Flintstone daquela época lá atrás? Não, tem todo o cuidado. O paciente, ele chega, que nem eu falei, ele precisa de uma avaliação anestésica, tipo como se fosse um pré-operatório, né? O paciente, depois está tudo bem para começar, o paciente é recepcionado no hospital, tem a equipe de anestesia, né? Faz a indução anestésica, o paciente ele não sente, né? Ele não está acordado fazendo a eletroconvulsoterapia, ele está desacordado, usa relaxante muscular, né? Porque a eletroconvulsoterapia ela induz o paciente a convulsionar, né? E para reduzir os riscos tem a questão do relaxante muscular para não ter as complicações. Então tem todo um cuidado, né, para o paciente, ele depois fica numa recuperação, né? Aí depois que ele desperta, tá tudo bem, que aí a gente libera com o familiar. Eu vou chamar o intervalo, nós vamos ouvir as mensagens dos nossos anunciantes aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, Construtora Saide, Base Química, GS Inima Ambiente. Ser responsável com a vida é prosperar com ela em harmonia com a natureza. E a Base Química tem esse compromisso bem sacramentado pelo ISO 9001, que explica a qualidade de todos os nossos processos. É igual o nosso ISO 14001, que também expõe a credibilidade Base Química no controle dos recursos com inteligência ambiental. É só gratidão, porque estamos aqui há 34 anos contando mais histórias felizes com você e a natureza. E vamos mais longe. Base Química, responsabilidade para a vida. Você sabia que Ribeirão Preto conta com um aliado essencial para o cuidado com o meio ambiente? Na GS Inima Ambiente, o tratamento de esgoto é realizado com excelência e cuidado com o meio ambiente, contribuindo para uma Ribeirão mais limpa e saudável. Com dedicação e compromisso, estamos transformando o presente para um amanhã muito melhor. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Chegam de contar e confiar na premiada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Para chegar aos 65 anos, a Saide abriu e pavimentou caminhos com pedras e asfalto da melhor qualidade. Contribuiu com o progresso da região com a produção de estradas, escolas, hospitais, moradias, também atuando em concessões para levar água limpa e tratamento de esgoto para quem ainda sonhava com isso. Com você chegamos aos 65 anos, firmes em nossos propósitos e parcerias. Construtora Saide, 65 anos de trabalho e inovação. Bastidor CBN, sabe, todos os nossos ouvintes sabem que é o sábado. Sábado você pode fazer qualquer coisa, mas 11 horas da manhã você tem que ficar atento ao Bastidor CBN, porque a gente sempre está trazendo convidados e assuntos extremamente interessantes. Hoje, com o Dr. Renan Makegawa, médico psiquiatra do HC de Ribeirão Preto, e nós estamos tratando de novos tratamentos
para depressão, para toque, para pânico, com a psiquiatria intervencionista, que não é um bicho de 7 cabeças. E nós estamos falando um pouco no final do primeiro bloco, doutor, com relação à pessoa se preocupar com um mal-estar dela. Mas muitas vezes essa pessoa, ela não consegue enxergar que ela está tendo uma dificuldade, e aí é muito importante o papel do familiar ou do amigo. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Ver quem já teve algum parente com algum transtorno mental, né, consegue ver o sofrimento. E aí é muito importante ele orientar, né, tentar trazer um pouco para o paciente a questão do prejuízo que ele está tendo. Né? Porque às vezes fica muito uma resistência do paciente de procurar o tratamento, né? Achar que vai passar, que vai melhorar. Tem a questão do estigma, né? Vou procurar o psiquiatra. Apesar da gente ter todo o conhecimento de hoje, sim, ainda tem um estigma de passar com um psiquiatra. Achar psiquiatra é médico de louco. Ter o médico de louco, né? Tem tudo isso. Não, mas precisa, né? Eu acho que tem a questão do amigo, familiar é muito importante de colocar para o paciente a necessidade dessa avaliação. Nós falamos da ECT, da eletroconvulsoterapia, e o senhor também falou da estimulação magnética transcraniana. Através desses pulsos magnéticos que esse tratamento oferece para tentar a cura da depressão, do pânico, toque, etc., ela é menos agressiva que a eletroconvulsoterapia, ou seja, ela não precisa de anestesia, ela é indolor. Isso. E qual é a diferença de uma para outra? A estimulação, né, outra técnica de neuromodulação, a estimulação magnética ela funciona de uma forma diferente, né? Enquanto que o ECT é uma corrente elétrica que passa na cabeça do paciente, a estimulação é um pulso magnético repetitivo. Então é como se fosse um aparelho, uma bobina, que passa uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera um pulso magnético que, vamos colocar de uma forma mais simples, né? Dependendo de uma área que está pouco estimulada, muito estimulada, alterada na depressão, na ansiedade, no toque, aí ela consegue estimular ou desestimular, assim. É menos invasiva que a eletroconvulsoterapia, porque não precisa de anestesia, né? O paciente ele fica acordado durante a sessão. Tem uma questão de diferença também, que a estimulação, né, ela é repetitiva, né? O paciente tem que vir em várias sessões, né? Hoje lá no Hospital das Clínicas a gente está fazendo, o paciente ele vem de segunda a sexta, né, 5 vezes na semana. Nossa Senhora! Por pelo menos 30 sessões. E é rápido, tá? Uma coisa que facilita que é rápido, né? A sessão, dependendo de cada protocolo, às vezes pode durar de 3 minutos a 20, 30 minutos. Eu vou perguntar sobre, claro que se está sendo usado esse tratamento um pouco mais agressivo, é porque a pessoa está com problemas mais agressivos e a pessoa perde, para estar com um problema grave, ela perde o controle, ela perde o norte. Mas, depois desse tratamento, existem efeitos colaterais, existem problemas que podem causar ou ficar, ou tudo se cura, tudo se transforma? Tem alguns efeitos adversos, né? No caso do ECT, ele pode ter algum problema cognitivo, assim, algum problema da memória, tá? Mas algo, na maioria dos casos, passageiros, né? Da estimulação, como ele é menos, foi que nem você trouxe, invasivo, esse pulso magnético que o paciente pode sentir, às vezes é um desconforto local, tá? Mas algo passageiro, né? Depois dura um pouquinho depois da sessão, depois melhora, pode ter uma tontura, náusea, mas nada fica como uma sequela. Entendi. Nós estamos com o Dr. Renan Makegawa, médico psiquiatra do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós estamos falando de tratamentos consistentes, tratamentos que já existem e novas pesquisas no campo para as pessoas que estão com fatos graves de depressão, pânico, toque, enfim.
Doutor, a estimulação cerebral por corrente elétrica contínua, essa é mais suave? Como é que é ela considerada nessa escala aí de vocês? Ela é uma... Ela também assim, é uma corrente elétrica que é utilizada, assim, que passa pelo cérebro, mas é uma corrente mais baixa, né? Então, é menos invasiva que a eletroconvulsoterapia, o paciente fica acordado, mas é algo também que a gente, hoje, no Hospital das Clínicas, a gente não tem, né? A gente não tem utilizado essa técnica, mas os estudos têm mostrado que é uma eficácia menor que o ECT e que a estimulação, que o EMT, né? Hoje, essa questão de eficácia, assim, nada supera a eletroconvulsoterapia no tratamento da depressão resistente, né? A gente sempre segue um protocolo, né? O paciente está resistente a um tratamento medicamentoso, né? Fez a ketamina, fez a estimulação, não respondeu, a gente acaba indicando o ECT. E já que o senhor está falando em ketamina, se o nosso ouvinte já sabe, eu não sabia o que era ketamina, mas se o nosso ouvinte sabe o que é ketamina, provavelmente ele sabe o que é uma droga recreativa. Sim. E não é o caso para efeito do tratamento lá no HC, né? Não, isso é até importante diferenciar, né? O pessoal tem, como outras substâncias, né, tem se utilizado de forma recreativa, né, a ketamina, mas o que a gente está falando aqui é utilizado para um tratamento assim, supervisionado, né? A ketamina é um anestésico, que a gente fala anestésico dissociativo, utilizado há muito tempo. E hoje tem duas aplicações assim, na psiquiatria, né? Tanto intravenoso, né? Ou intranasal, que é a esketamina. Ambos assim, com resultados bons na depressão, né? Mas também assim, todos esses tratamentos que eu estou falando, assim, sob supervisão médica. Nada utilizado o paciente sozinho em casa. Então cuidado com a ketamina aí, viu, gente? Porque tem pessoas que fazem uso para outras finalidades dela, porque ela é uma droga, né? Anestésica, basicamente, assim, né, doutor? E a finalidade dela também é para isso, não é para recreação, né? Sim. E é algo novo, né? Já tem alguns estudos, já é aprovada aqui no Brasil a utilização, mas tem que ter todo um cuidado. Já falamos aqui que a psiquiatria intervencionista não é para todos os casos psicossociais, né? Ela não é para todo mundo que tem depressão, não é para todo mundo, enfim. Porém, quando é necessário, não é barato no lado privado. Né? Quando a pessoa vai fazer isso no lado privado, ela não é um tratamento barato, como a psicoterapia também não é um tratamento barato, e isso pode muitas vezes afugentar e afastar a pessoa do tratamento. Sim. Casos leves, a gente acaba até... A primeira opção é a psicoterapia, né? Dependendo do transtorno. A parte medicamentosa a gente indica para casos moderados a graves, né? Falar da depressão. Por conta também, a gente tem que pensar que tratamento farmacológico também tem efeitos adversos, né? E aí, quando não responde, a gente pode pensar nessas novas abordagens para associar o ECT, estimulação, a corrente contínua, a ketamina. E tem essa questão do valor, né? Que a gente não são... Como são tratamentos novos, né? Tem algumas instituições que acabam oferecendo como uma forma de gratuidade na questão de estudo, mas na privada, assim, não são... Esses tratamentos, tanto o ECT, quanto a estimulação, quanto a ketamina, eles não estão no rol do SUS. Então, vamos pegar aqui o Hospital das Clínicas, ele não recebe por esse procedimento, é algo de pesquisa, de ensino. Que a gente consegue oferecer o melhor para o paciente. Nós estamos indo para o final do programa. Eu gostaria de que o senhor falasse rapidinho para mim. Quer dizer, nós falamos sobre medicamentos, antes de chegar na psiquiatria intervencionista, nós falamos de medicamentos e tratamentos psicoterapêuticos. Tanto um quanto o outro tem que ser adequado para o paciente. Você não vai lá tomar qualquer remédio, porque tem sem número de drogas para essa finalidade, e também
profissionais de diversas linhas que podem não atender à necessidade daquele paciente naquele momento. Então é importante o ajuste tanto da droga quanto do profissional. Sim, não, é importante, assim, não é qualquer medicamento que a pessoa vai tomar, né? O que é um tratamento para uma depressão não é o mesmo da ansiedade ou de um paciente ou para o outro. Um paciente tem uma comorbidade, vou trazer assim, tem depressão, tem depressão com diabetes ou hipertensão. A gente tem que avaliar cada caso. Bom, nós chegamos ao final do nosso Bastidor CBN, desse sábado bonito, céu azul, sol. Agradecemos a vocês, ouvintes, e esperamos terem trazido informações importantes sobre esse tema, e também ao Dr. Renan Makegawa, médico do HC e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no auxílio a esclarecer essa medicina psiquiatria intervencionista no tratamento dessas doenças. Muito obrigado, Dr. Renan. Eu que agradeço o convite, Edmo. Pessoal, semana que vem estaremos de volta com mais um Bastidor CBN, com mais informações, com mais pessoas importantes. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.